Esse vídeo é sobre crianças com raiva. Raiva é um dos primeiros sentimentos que as crianças aprendem. É um sentimento bem difícil da gente lidar, nós adultos. Porque a criança com raiva faz escândalo. A criança com raiva grita, berra, chute, morde, atira coisas, quebra coisas, bate a cabeça, dá socos no ar, esperneia, enfim. Lidar com esses comportamentos de raiva não é fácil, dá aflição mesmo, dá nervoso, é uma frustração. E ela nos desafia e muitas vezes a gente entra nesse ciclo e acaba tendo um ataque de raiva junto com a criança. Costuma falar para a criança, pare com esse ataque, ou não sinta raiva, ou acalme-se. Como se funcionasse. Imagine você passando por uma situação que você está com raiva. Adianta aquela pessoa chegar para você e falar, acalme-se? Não, né? Então não vai adiantar com a criança. Eu queria convidar vocês para fazer uma metáfora sobre a raiva. Imagine que a raiva é como se fosse uma fumaça, que você enxerga de longe e que você precisa chegar perto para identificar se essa fumaça está vindo do fogo ou está vindo de água fervendo, por exemplo. A raiva é mais ou menos assim. Se a gente só fica olhando para a raiva de longe, para as cenas, né, para os ataques de raiva de longe, a gente pode ficar com a nossa visão distorcida, nebulosa. É necessário chegar perto para entender de onde vem essa raiva. Por que essa criança está se debatendo, batendo a cabeça na parede ou quebrando coisas? As crianças têm bons motivos para sentir raiva. Elas podem estar frustradas, podem estar feridas, se sentindo menosprezadas ou não amadas, né? Elas podem estar com medo, preocupadas, sozinhas, se sentindo incompreendidas. E como elas não sabem, muitas vezes, verbalizar o que elas estão sentindo, o ataque de raiva, ou esse surto, é uma forma de demonstrar isso. Então, a primeira dica é aquela de ouro que a gente já conhece. Você mantenha a calma. Você cuida de você. Você respira fundo, porque a vontade, quando você vê uma criança no ataque, é pegar a cabeça da criança que já está batendo na parede e continuar batendo, né? Então, não, isso não é válido. O que você vai fazer é tomar água, respirar fundo, contar até 100, qualquer coisa que te faça bem, que te acalme. Porque perder a paciência não vai ajudar a criança. Na hora do ataque, na hora da raiva, buscar solução com a criança também não adianta. Então, você precisa conversar com a criança ou antes. Você já sabe que é uma criança que já fez isso outras vezes, que perde a paciência com calma, com facilidade. Então, você pode conversar com elas num momento de calma sobre formas de se acalmar. Ensinar mesmo. A mamãe usa tomar água para se acalmar. O que você gostaria de usar? Olha, o papai quando está muito nervoso, ele vai deitar um pouquinho. O que você quer fazer igual? Ou então, se eles forem muito pequenos e não tiverem ideias de como eles podem se acalmar, não souberem verbalizar isso, você pode ensinar. Por exemplo, ensinando através das escolhas limitadas. Você quer esse bichinho de pelúcia ou você quer a sua chupeta para se acalmar? Você quer brincar com massinha ou você quer bater nessa almofada para se acalmar? E se a criança fala, não, eu quero quebrar esse copo. Não, quebrar não é uma opção. A gente não quebra as coisas. Então essa é a hora que você é firme. Você sendo firme e gentil ao mesmo tempo e oferecendo escolhas limitadas, você está sabendo lidar com a raiva do seu filho. Nenhuma opção que machuque a criança, seja verbalmente ou fisicamente, é uma opção. Lembrando que as crianças não aprendem com as nossas palavras, elas aprendem com as nossas ações. Então, ficar falando para elas não fazerem isso, não fazerem aquilo, não adianta nada, né? A gente dá o exemplo. Bom, vamos supor que a criança não está verbalizando e você não consegue explorar da onde veio aquela fumaça. Qual é o verdadeiro motivo daquele ataque? Por que ela está atirando coisas, quebrando as coisas, batendo cabeça? Então você pode fazer perguntas. Perguntas baseadas em reflexão, né? Então, você está assim porque o seu irmão pegou seu brinquedo? Você está assim porque está na hora da gente ir embora? Você está assim porque você está com muito sono? Você está cansado? Você está assim porque está com fome? Tem a criança que já de cara vai falar assim, tem a criança que só vai chorar concordando que foi isso, e tem aquela criança que vai abaixar a cabeça e vai dar um sorrisinho, porque é aquilo, isso é um sinal, isso é um sim, tá? Então as perguntas ajudam a criança a identificar o porquê daquele sentimento. Validar o sentimento da criança, explicar que é normal sentir raiva, que todo mundo sente raiva, é muito importante. Até porque a raiva é só mais um dos muitos sentimentos humanos. O problema não é a raiva, o problema é o que a gente faz com ela. Não é legal? Bater.
não é legal quebrar coisas, não é legal chutar as pessoas. Então, validar o sentimento, deixando que a criança experimente esse sentimento e buscar soluções com essa criança para que isso não aconteça novamente, né? Para que ela aprenda com esse erro. Um jeito muito interessante com criança pequena, ou com criança de qualquer idade, é ensiná-la a perceber quais são as mudanças físicas, o que acontece com o nosso corpo quando nós sentimos raiva. Então, a criança não percebe, mas você pode nomear. Perceba o seu coração, põe a mãozinha no coração. Ele está batendo mais rápido. Perceba a sua respiração. Ela está mais ofegante, ela é mais curta. Perceba os seus músculos, a gente costuma ficar mais tenso. Até os dentes, né? A gente fecha, a sobrancelha serra. Então, a gente fica mais enrijecido, né? Com os nossos músculos. O calor, a gente costuma ficar com calor quando vem a raiva, né? Um calor, para os pais que não conhecem essa descrição toda que eu estou fazendo, estou explicando bem para vocês saberem identificarem quando sentem raiva, tá? A partir dessa consciência, desse autoconhecimento de eu estou começando a ficar com raiva, é que a gente consegue, opa, calma, deixa eu fazer alguma coisa para me acalmar antes que eu saia quebrando as coisas, antes que eu saia batendo nas pessoas, antes que eu saia fazendo loucuras, coisas, comportamentos que depois eu venha me arrepender.